A paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, abençoados. Bom dia, abençoadas. Bom dia para cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um dia, uma manhã, por mais uma sexta-feira concluída para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos ajudado. Louvado seja a mão do Senhor, que até aqui tem nos concedido misericórdia, bênção, livramento, escape. Até aqui o Senhor tem sido nosso baluarte. Aleluia, glória a Deus. Final de semana às portas e também seja um final de semana muito abençoado nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Desde já agradeço o teu like, comentário, compartilhamento, a tua visualização. Que você possa sair deste vídeo ricamente edificado e edificada em Cristo Jesus. Provérbios capítulo 13, versículo 15 de início nos diz assim: o bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. E ao meditar neste versículo, o Senhor me levou à passagem de Lucas 15, versículo 11, que nos conta sobre o filho pródigo. Aleluia, glória a Deus. A parábola do filho pródigo nesta manhã, para mim e para você, que nos conta assim: e ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres, compartilhou a herança, dividiu a herança. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aleluia, glória a Deus. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, aleluia, glória a Deus, seu pai o viu. Teve compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: coisa linda, aleluia, glória a Deus. Trazei a melhor veste, vestiu, pondo-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. Trazei aqui um novilho cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Aleluia, glória a Deus. Porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Aleluia, glória a Deus. Esse filho insensato achou que poderia requerer a herança antes da hora e pede a herança ao seu pai. E seu pai, conjecturando com muita dor no coração, não quis tomar partido do seu livre-arbítrio, entrega a herança ao filho pródigo, ao filho mais jovem, que eu tenho para mim, conjecturando que ele sofreu uma crise existencial, uma crise de identidade, não se achava filho na casa do pai, e pede a herança antes do tempo, e perde toda a herança numa vida desordeira, numa vida profana. Mas quando ele vai trabalhar com os porcos, quando ele vai cuidar de porcos,
que foi uma permissão também. O pai deixou ele ir para ele entender que a vida lá fora não era como ele imaginava, era ilusão. Ele se arrepende e faz essa simples oração. Eu vou chamar de simples oração, né? Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servidores. Ali ele se arrepende genuinamente. E quando o filho pródigo se arrepende genuinamente, o pai de longe já está à espera dele. Aleluia, glória a Deus. Eu quero declarar nesta manhã que alguns filhos pródigos, ou alguns que ainda não caíram em si, vão cair em si, vão voltar para a casa do Senhor. Em nome de Jesus. Eu não sei qual a razão que você abandonou Jesus pelo caminho. Não sei se foi uma crise familiar, não sei se foi uma crise financeira, não sei se foi uma crise existencial, eu não sei se foi uma crise profissional, não sei qual foi a crise que passou na sua mente que você poderia deixar a casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. Mas o Pai te convida nesta manhã. Volta para casa, meu filho. Volta para os meus braços, eu estou à tua espera. Imagina esse pai sofrendo com a distância do filho. Imagina esse pai entregando a herança na mão desse filho, sabendo que esse filho ia perecer. Nós perecemos todas as vezes que nós saímos da presença do Senhor. Não tem como. Irmã Ana Paula, eu sou um filho pródigo, eu sou uma filha pródiga. Volta para casa. O Senhor te espera. Qual é o motivo que pode nos levar, qual é a circunstância, a causa, a simplesmente abandonarmos a presença de Deus? Não sei qual foi a sua crise existencial, mas eu quero te pedir, em nome de Jesus, volta para a igreja. Irmã Ana Paula, eu me decepcionei com quem? Com as pessoas? Você se decepcionou com liderança? Foi com Jesus? Não foi. Qual culpa tem o nosso Senhor para darmos as costas a Ele, para virarmos as costas ao nosso Pai? Aleluia, glória a Deus. Mateus 6, 24. Nós sabemos que o filho pródigo, ele sai da casa porque ele quer uma vida profana. Ele quer uma vida desordeira. Ele queria a liberdade dele. Eu quero a minha liberdade, me dá a minha herança, eu quero a minha liberdade. E o pai, inteligentíssimo, compreensivo, já sabia o que o filho ia passar. Porque o Senhor sabe o que a gente vai passar. Aleluia, glória a Deus. Ele sabe. Quando a gente pede a herança e sai da casa dele, ele sabe o que a gente vai passar. E ele sabe como agir para fazer a gente voltar. Aleluia, glória a Deus. Mateus 6, 24 diz assim: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amará o outro, ou se apegar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. O filho pródigo, ele pede aquela herança para gastar. Me dá a minha herança, me dá o meu dinheiro, né? Já é tempo, ele achou que era tempo, né, de gastar toda aquela herança que o pai deu, não teve nem discernimento. E, conjecturando, eu penso que o dinheiro levou a se afastar da casa do pai. Eu quero agora gastar minha herança, eu vou servir mais a quem? Eu vou te obedecer de jeito nenhum? Oh, que lei do engano. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo. Aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 5, diz assim: tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ouvistes de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem os outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. Nós fomos chamados e escolhidos. Em João 15, 7 e 8 diz assim: se as minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerem em mim, tudo aquilo que a gente pedir, o Pai concederá. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o que te fez sair da casa, mas deixa eu ler esse versículo para você. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia, glória a Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
Volta para casa, volta para a igreja. Volta para os braços do teu pai. Volta para a proteção divina. Um filho longe da casa do pai, ele perece. E o pai permite para ensinar uma lição. Qual é o pai que não corrige o seu filho? Todo pai corrige o filho. E toda correção é porque o pai nos ama. Eu não sei o que te tirou da igreja, eu não sei o que te afastou da igreja. Mas o Senhor diz, nesta manhã, volte para casa, meu filho, eu estou à tua espera. Que Deus possa abençoar o teu final de semana. Que você possa voltar a congregar, a refazer a sua aliança que foi quebrada. Porque o Pai te diz nessa manhã, eu te espero, filho meu. Não importa o que você fez, eu te espero. Que Deus abençoe o final de semana de vocês e a sexta-feira. Em nome do Senhor Jesus. Amém.